Glória a Deus. Eu convido aqui à frente o irmão Edinaldo para fazer a leitura da palavra. Amém? Amém. Glória. Aleluia. Glória a Deus. Só que Deus é Pai do Senhor. Amém. Confesso que eu não esperava a minha leitura, mas tudo é como Deus quer, né? Aí a gente sempre está lendo em casa a palavra de Deus, né? Agradeço pela a confiança do meu irmão que está na direção desse trabalho. E abra sua Bíblia no livro de João, capítulo 7. João 13, melhor dizendo. Bem conhecido dos irmãos. Vou ler só um versículo e uma leitura oficial. João capítulo 13, no versículo 7, que diz assim, para nós ganhar tempo. E respondeu Jesus e disse: o que eu faço não sabes tu agora, mas tu saberás depois. Amém? Só esse versículo para a honra e glória do nosso Deus. Vamos orar. Senhor nosso Deus eterno, Pai soberano, Senhor Jesus Cristo, meu Deus, continuamos na Tua presença, Pai, te agradecendo, te louvando e dizendo que Tu és o mesmo, que Tu não mudaste, Senhor. Aleluia, sabemos que estás presente aqui, Senhor Jesus Cristo, meu Deus da glória, fica conosco, continua operando, Senhor Jesus Cristo, ajudando a cada um, Pai. Abençoa, Senhor Jesus Cristo, o Teu servo, aleluia, que fez
fez a leitura da palavra, Senhor Jesus Cristo, e os demais, Senhor, que ainda vou passar por aqui e falar da tua bondade, do teu amor e das tuas misericórdias. Senhor Jesus Cristo, continuamos na tua presença, te agradecendo em nome de Jesus. Amém. Aleluia. Eu convido aqui o irmão André também para expressar o amor de Cristo nesta noite, amém? Oh, glória a Deus. Guia-me sempre, meu Senhor, guia meus passos, Salvador, tu me compraste sobre a cruz, rege-me em tudo, meu Jesus. Salve a igreja com a paz do Senhor. Amém. Vou ler aqui em Apocalipse 3. Ser bem rápido aqui. Glória, aleluia. Ele é fiel. 3, o 15 e o 16, né? Eu sei as tuas obras, que nem és frio, nem quente. Oxalá foram frio ou quente. Assim porque és morno e não és frio, nem quente. Vomitar-me-ei da minha boca. Amém? Você quer matar um sapo? Você bota o sapo numa panela quente e ele vai ficar lá. Na medida da temperatura que vai esquentando a água, o sapo ele morre. E assim é o crente na igreja, né? Muitas vezes a gente vai ao culto e fica só naquele ritmo, né? E não procura a buscar mais a Deus. E Deus vem realizando muitas coisas na minha vida quando eu deixei de ser morno, né? Foi nessa comunidade que eu era aí adolescente que Deus fez promessa na minha vida. E muitas vezes eu fiquei morno dentro da igreja e acabava caindo. E hoje eu só tenho de contar vitória a Deus pelo que Ele tem feito na minha vida. E foi assim que Deus foi trabalhando na minha vida. Que o que você vê aqui, a maioria são minha família. E foi naquela noite, naquela profecia, que o irmão me falou. Eu não lembro o nome dele, ele era moreno, mas eu não lembro o nome dele. Ele disse que só tinha eu de luz na minha família. E foi através da minha oração, né, pela misericórdia de Deus, que foi vindo cada um da minha família. E se encontra a maioria aqui nessa noite. E muitas vezes eu fui morno. E ainda eu alcancei toda essa vitória, né, para você ter convicção mais no Deus que você serve nessa noite, porque foi eu sendo morno, mas eu ainda conquistei essa vitória que Deus me deu. E eu só tenho a agradecer a oportunidade, né? E glória a Deus por isso. Amém. Glória a Jesus. Aleluia, Jesus. Oh, glória a Deus. Dá tão presente, né? Eu convido aqui à frente essa mulher de Deus também, que dá lugar para Deus trabalhar aqui na terra, na vida dela. Convido aqui a missionária Tamires, amém, para expressar do amor de Cristo nesta noite. Oh, glória. Boa noite a todos, Senhor a todos, amém? Vou deixar uma breve reflexão da palavra de Deus que se encontra lá em Lucas, capítulo 18, a partir do versículo 1, que diz: E contou-lhes também uma parábola sobre o dever de orar e nunca desfalecer, dizendo: Havia numa cidade um certo juiz, que nem a Deus temia, nem respeitava homem algum. Havia também
naquela mesma cidade uma certa viúva, que ia ter com ele, dizendo: faze-me justiça contra meu adversário. E por algum tempo não quis, mas depois disse consigo: ainda que não temo a Deus, nem respeito os homens, todavia, como esta viúva me molesta, hei de fazer-lhe justiça, para que enfim não volte e me importune muito. E disse o Senhor: ouve o que diz o injusto juiz. E Deus não fará justiça aos seus escolhidos, que clamam a Ele de dia e de noite? Ainda que tardio para com eles? Digo-vos que depressa lhes fará justiça. Quando, porém, vier o Filho do Homem, porventura achará fé na terra? Essa passagem, ela é forte, né? Porque Jesus estava contando uma parábola ali. E ele inicia dizendo o quão importante é a oração. Porque a oração nos traz resposta de Deus. Oração nos dá força para prosseguir. Oração nos mantém de pé. E Deus, e Cristo estava ali ensinando a eles para eles orar sem cessar. Sempre orar. E foi ensinando essa parábola para eles. Que havia um certo juiz injusto, mas havia uma viúva que queria justiça. Ela estava sedenta de justiça. Ela queria urgentemente uma solução para o problema dela. E ela ia sempre lá, ela insistia, batia na porta: Senhor juiz, julga a minha causa, faz justiça perante os meus adversários. Mas aquele juiz não a atendia. Muitas das vezes esse juiz está na sua casa, está na sua rua, está no seu trabalho. E a porta está lá de madeira, mas você continua insistindo. E Cristo ensinando estava querendo mostrar para eles que mesmo que a porta não se abrisse, eles continuassem orando, eles continuassem insistindo, porque uma hora a porta ia abrir. Só que diferente desse juiz, Deus é justo. Mas esse juiz, Cristo já dizia, era injusto. E ele não queria fazer porque ele não queria mesmo. Muitas das vezes alguém segura a minha e a tua bênção. E não quer dar porque não quer. Simplesmente não quer dar. Aleluias. Com Cristo é diferente. E a parábola deixa bem clara que ele próprio não queria. E ele disse: para que ela não me importune mais. Porque ela insistiu tanto, ela bateu tanto, ela clamou tanto, que ele disse: eu tenho que me livrar dessa mulher. Eu tenho que atender a essa mulher para eu me livrar dela. Veja a diferença. Quando Deus ele me dá algo e te dá algo, não é para a gente sair da presença. Ele quer a gente na presença. Quando também ele não me dá nada e nem te dá nada, ele me quer e te quer na presença. Diferente desse juiz. Porque ele queria dar para ver ela bem longe. Bem longe. Mas Cristo, quando a gente insiste, Cristo, quando a gente clama a Ele, quando a gente persevera na oração, Ele me dá e te dá aquilo que a gente vem pedindo. Glória a Deus. Essa é a diferença. E Cristo ainda diz assim: aleluias. Ouve o que diz o injusto juiz. Ele estava querendo dizer: tá vendo? Deus não é como o homem. O homem, ele é mau e perverso. Deus é justo. Aleluia, glória. E ele disse: olha, porventura meu Pai que está no céu
seus filhos que clamam a Ele de dia e de noite. Aleluia. Glória. Mesmo que seja tardio, mesmo que não seja no meu tempo e nem no teu tempo, Ele faz justiça. Porque muitas das vezes alguém pensa que eu e você não tem dono, que pode me ferir, te perseguir, jogar meu nome e teu nome aos quatro ventos e vai ficar por isso mesmo. Não vai, porque Ele é justiça. Glória. Aleluia. E mesmo que esteja demorando, porque muitas das vezes a gente acha que Ele é tardio, porque não é na hora que a gente quer, Ele faz justiça. É verdade. E Ele ainda diz mais para terminar: digo-vos que depressa lhe fará justiça. Quando a gente tem sede de justiça, quando Deus sabe o meu e o teu limite, até onde a gente vai suportar esperar algo, Ele age com pressa, com muita pressa, Aleluia. Glória. para fazer justiça, para me dar vitória e para te dar vitória. Aleluia. Glória a Deus. E Ele ainda diz: quando porém vier o Filho do Homem, porventura achará fé na terra. Eita. Porque os dias são maus, as lutas são grandes e muitas das vezes eu e você quer desfalecer na fé. Muitas das vezes a gente não quer perseverar, muitas das vezes a gente não quer lutar porque a prova é tremenda. Será que quando Ele chega com a minha bênção e com a tua bênção, Ele ainda vai ver fé em mim e em você? Será que Ele ainda vai ver esperança em mim e em você? Porque os dias, cada dia está mal. As pessoas, cada dia estão maus. Porque o amor de muitos está esfriando. Dia após dia, o homem, o ser humano é mau. É mau. Mas que a nossa fé não seja abalada. Que aconteça o que acontecer, não deixa Jesus. Aconteça o que acontecer, não solta a mão dele. Persevera na fé, porque aquele que vencer Aleluia. herdará a coroa da vida eterna. Amém? Fiquem todos na paz do Senhor e eu agradeço essa rica oportunidade. Aleluia. Toda segunda tem culto lá no Poço da Panela, só não vai ter segunda, né, do tio, porque o povo lá na rua bebe, aí é feriado, não vai ter. Mas de segunda a 8 começa os cultos normalmente, dia 5 de outubro, festividade de 2 anos do ponto de pregação. Chega lá para juntos a gente se alegrar neste grande dia, amém, igreja? Começa às 7 horas. Só que na festividade a gente vai iniciar às 6h30, porque é numa segunda, e a gente quer começar cedo e terminar na hora certa. Amém? Cheguem lá pra gente adorar a Deus. É lá no Poço da Panela, Rua Marechal Bittencourt, número 10. Amém? Amém. Eu tô para segunda. É feriado. Glória a Deus, eu convido aqui o irmão. Aleluia. Rafa. O irmão Rafael, que tem contribuído também na consagração aqui conosco pela manhã, tem sido bênção na mão de Jesus, amém? Sai da igreja com a paz do Senhor. Amém. Oh, glória. Vou deixar em Isaías, capítulo 64, do 4. Glória. Porque desde a antiguidade não se ouviu, nem com ouvidos se percebeu, nem com os olhos se viu um Deus além de ti, que trabalhe para aqueles que nele esperam. Aleluia. Era essa oportunidade. Amém. Glória a Deus. Convido aqui à frente também esse homem de Deus, que dá lugar aqui na terra, esse profeta de Deus. Que Jesus trabalha tremendamente na vida desse vaso. Convido aqui à frente o irmão Marinaldo, esse missionário, para expressar o amor de Cristo nesta noite, amém? Oh, glórias! Glória para Jesus.
Glória, glória. Pai nosso no céu, santo é o teu nome. Só faz assim: teu reino buscamos, sua vontade seja feita na terra como é no céu. Deixa o céu descer na terra como é no céu. Deixa o céu descer. Teu é o reino, teu o poder e tua é a glória para sempre. Amém. Vou parar aqui, tá certo? Ninguém conhece esse hino? Ninguém conhece, né? Por incrível que pareça. Queridos, vamos lá, bem rápido, não vou me demorar. Não precisava nem falar, né, mas uma pregação, uma palavra dessa aqui a nossa missionária Tamires trouxe, realmente é bem edificante e realmente Deus falou profundamente a questão da justiça de Deus, né, que ainda reina na terra. Queridos, livro de Josué, capítulo 3 e o verso, eu estou sem óculos, mas vou arriscar ler aqui, viu? E o verso 5 diz assim: disse-lhe Josué, eu preguei sobre essa passagem segunda-feira no encerramento de um avivamento, de uma campanha, aliás. Mas eu não vou pregar não, só vou deixar um versículozinho e deixa eu falar dentro de 5 minutos. E disse assim: disse-lhe Josué, também ao povo santificai-o, porque amanhã fará o Senhor maravilha no meio de vós. Diga comigo: fará o Senhor maravilha no meio de vós. Eu vou pular aqui, preste atenção. Quem gosta de Bíblia vai entender. Quando Moisés subiu a segunda vez no monte, a gente sabe que dentro da Bíblia, ele foi o maior jejum da Bíblia, foi Moisés, o maior jejum. Ele, quando desceu do monte, ele desceu porque o povo estava em rebeldia, o povo tinha se corrompido, e ele desceu, não deu nem tempo dele comer, derrubou a estátua, automaticamente ele desce. Lá em Deuteronômio, no capítulo 9, diz que ele volta e passa mais 40 dias, foi 80 dias em jejum. Essa primeira subida de Moisés, ele desce depois de 80 dias concluído. Mas na segunda subida ele não desceu. A gente conhece essa história e sabe que ele não desceu. Mas tem uma coisa aqui que me chama a atenção. Josué passou 30 dias dentro de um assunto mais aprofundado daquilo que eu busquei. Passou 30 dias esperando Moisés descer do monte. Foi quando Deus bradou para Josué e disse: Josué, Moisés não descerá, agora a responsabilidade é toda. Aí dentro da passagem a Bíblia fala que um anjo se depara com Josué. Tinha 600 homens de guerra naquela época. Os homens de guerra só poderiam pegar na arma, ou na espada no caso, a partir de 30 anos de idade. Interessante que quando foi depois, uma nação inteira de Israel, 3 milhões de pessoas, foi seguido Josué. Só os homens de guerra, 600 homens de guerra a partir de 30 anos, que estavam bem preparados, bem armados. Mas chegou uma época que Josué estava observando a cidade de Jericó. Aí escute isso, bem interessante isso. Só que antes de chegar na terra de Canaã, só foi 2 pessoas que chegaram na terra prometida, que foi Caleb e Josué, porque a geração que chegou foi a geração que foi nascendo no meio do deserto, porque essa outra geração que viu os maiores milagres de Deus não chegou, Jorge, na terra prometida. Foi a geração que já foi nascendo no meio do deserto. Escute isso. O que acontece? Está Josué observando a cidade de Jericó, porque Deus está virado com um rei chamado Maleque, que era lá do rei de lá de Jericó. Por quê? Porque ele simplesmente pegou um bode e colocou o nome do bode Iavé, que significa Jeová. Ele quis desafiar a Deus, quis mostrar ao povo que não tinha medo de Deus de Israel. E Deus ficou irado com isso. Sabe o que é que acontece? Aí Josué observando a cidade, Deus deu uma estratégia. Aí o anjo para diante de Josué. E Josué pergunta dessa forma, está na Bíblia, ele pergunta dessa forma: olha, tu é um dos meus ou um dos dele? Aí o anjo fala: eu nem sou um dos teus e nem sou um dos dele, eu sou príncipe do rei, sou príncipe do exército do Deus Todo-Poderoso. Aí uma coisa interessante aqui, que eu vou te explicar e você vai entender. A Bíblia diz que Josué começa a adorar esse anjo, mas escute,
Esse anjo, na verdade, chegou de uma forma teofânica, ou seja, chegou simbolizando o próprio Deus. A gente vê dentro da Bíblia também vários anjos que chegam, como por exemplo, para Daniel, diz assim, quando Daniel vê o anjo, irmão João, aí o anjo Daniel automaticamente cai de joelho, o anjo pega, coloca ele de pé. Todas as pessoas que o anjo se apresenta diante dele, o anjo coloca de pé. Mas Josué foi diferente. Ele continuou de joelho adorando a esse anjo, porque o anjo chegou de uma forma teofânica, representando o próprio Deus. E ele disse: olha, Deus hoje está te dando uma estratégia, dá 7 voltas diante de Jericó, que o Senhor vai derrubar essas muralhas. Vamos estudar a respeito disso mais profundo, só para finalizar. A muralha tinha aproximadamente, o muro tinha aproximadamente 18 quilômetros de distância. Imagina um muro de um lado, outro do outro, 18 por 18, dá mais ou menos 36 quilômetros. Porque a cidade de Jericó em si, presbítero Sérgio, tinha 45 quilômetros de distância. O muro tinha aproximadamente 10 metros de altura. Agora, uma coisa que me chama a atenção, porque era 2 muros, um aqui e outro aqui. Veja a estratégia de Deus quando quer dar vitória ao crente. Sabe o que acontece? O muro tinha aproximadamente 3 a 3,5 metros de largura, cada muro de Jericó. E no meio desse muro existia uma pessoa que Deus tinha feito uma promessa que todo mundo conhece por nome de Raabe, que significa grande. Só que quando os 2 homens de Deus visitou a cidade de Jericó, como estratégia que Deus tinha dado a Josué, só que Raabe foi uma protetora, foi como um livramento na vida do povo de Israel. E ela simplesmente pediu uma coisa: olha, quando Deus mandar o povo dele invadir essa cidade, eu quero que minha família seja protegida, livre. Minha família seja protegida e livre e protegida da mão de Deus. Aí ela pegou um fio escarlate, ou seja, uma corda vermelha, um pano vermelho, qualquer que seja, e colocou lá como sinal. E a casa de Raabe ficava justamente entre esses 2 muros de Jericó. Aí eu fico imaginando Deus mandando o povo dar 6 voltas no meio do deserto. A Bíblia fala de 7 voltas. Mas na 7ª volta deram 7 voltas. Vamos ter que explicar a estratégia de Deus na nossa vida. Deram 6 voltas dentro do deserto. 6 voltas. Aí eu fico imaginando as 6 voltas que deram também. Não foi só homens de oração. Homens que naquela época, que quando usavam as trombetas, usavam, posso dizer assim, algum instrumento, não era presbítero Sérgio, e começava a cantar com esses instrumentos e marchando diante da cidade de Jericó. Sabe o que acontece? Quando concluiu as 6 voltas, aí o que acontece para concluir? Na 7ª volta, aí fico pensando eu, cada volta que o povo de Israel dava de mais ou menos de 2 a 3 horas para dar uma volta. Mas na 7ª volta tem uma coisa que me chama a atenção só para concluir. Se o povo fosse dar 7 voltas, ia durar aproximadamente, pelo meu cálculo, 3 dias daquilo que eu tenho estudado. Aí sabe o que Deus faz? Deus dá uma estratégia a Josué, pega os 3 milhões de pessoas, a nação inteira de Israel, e divide em grupo de 7 para dar uma volta na cidade. Só que, antes de Deus dar essa volta, existia um povo que tinha tentado invadir a cidade de Jericó, cavando um túnel por baixo. E esse túnel permaneceu lá. Aí eu fico imaginando as 3 milhões de pessoas, grupo de 7, os 3 milhões divididos em grupo de 7, marchando em volta da cidade, e isso ia abalando a estrutura do muro. Aí a Bíblia diz que o muro começou a ruir. Escute isso. O muro não poderia cair nem para trás, porque estava uma promessa de uma pessoa que Deus tinha feito, uma mulher chamada Raabe, e a família dela não poderia morrer. E se caísse para frente, iria atingir o povo de Israel. Aí sabe o que Deus faz? O muro começa a ruir. Deus pega o muro, começa a ruir, e começa a derrubar o muro de cima para baixo. Tu está entendendo a estratégia de Deus? Deus está dizendo que você está debaixo de uma promessa. E se alguém no meio da sua casa não está ainda diante da presença de Deus, esse alguém não vai morrer, nem você vai ser atingida, e nem a pessoa que ainda não se converteu dentro da sua casa vai morrer, porque Deus está como livramento no meio do povo de Israel. Aleluia! Quem entendeu, levanta a tua mão aí e glorifica a Deus. O Senhor está como livramento dentro da tua casa hoje, está como livramento. Ele está dizendo que alguém não vai morrer, e você que está orando também não vai cair, porque Deus está dizendo que você vai continuar de pé. Aleluia! Meu baddest boy de Balkan, Ressaimonite de Guess, não é profundo isso. Aí sabe o que acontece, só para finalizar? O povo começa a gritar. Fica imaginando o Maracanã todo, o presbítero Sérgio gritando.